Ela caiu sem forças diante da porteira, e quebrando anos de isolamento, ele a ergueu nos braços. O que aconteceu depois mudou não só um destino, mas 2 corações. Se inscreva no canal e descubra como um gesto silencioso transformou vidas para sempre. O calor seco do fim de tarde pintava o céu com tons alaranjados quando a caminhonete enferrujada estacionou em frente ao imponente portão da Fazenda Horizontes. A propriedade, localizada nos arredores da cidade, era conhecida na região não apenas pela criação de gado premiado e produção de café especial, mas principalmente pela figura de seu proprietário, Edgar Müller, homem de poucas palavras e muitas posses. A poeira levantada pelo veículo ainda pairava no ar quando Sandra desceu, puxando pelo braço uma jovem magra, com o vestido simples parcialmente rasgado e os pés protegidos apenas por sandálias gastas. O contraste entre as 2 mulheres era evidente. Enquanto a mais velha exibia unhas perfeitamente pintadas e roupas de marca, a jovem trazia no olhar uma mistura de medo e resignação. Caminharam até a entrada da casa principal, onde um homem de expressão severa aguardava. Edgar Müller, 42 anos, observava a cena com um semblante impassível, como quem já vira aquele filme inúmeras vezes. "Está aí o que lhe prometi, Müller. A dívida está paga", disse Sandra, empurrando levemente a jovem em direção ao fazendeiro. Sem esperar resposta, virou as costas, entrou no veículo e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e qualquer resquício de remorso. O silêncio pesou entre os 2 que permaneceram. A jovem Laura Allens, 24 anos, mantinha os olhos fixos no chão de pedra, como se ali pudesse encontrar alguma explicação para o rumo que sua vida tomara. Edgar a examinou com frieza, como fazia com qualquer negócio. Alto, de porte atlético apesar da idade, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos verdes penetrantes, ele construíra um império do agronegócio, mas também uma muralha ao redor do coração. "Entre", ordenou secamente, abrindo a porta principal. "Carmen vai lhe mostrar onde ficará." Laura o seguiu sem questionar, carregando apenas uma mochila surrada com seus poucos pertences. A casa impressionava pelo tamanho e elegância. Móveis de madeira maciça, obras de arte regionais e uma arquitetura que mesclava o colonial com toques modernos. Carmen, a governanta de meia-idade que trabalhava para a família Müller há décadas, surgiu no hall de entrada, observando a recém-chegada com uma mistura de curiosidade e compaixão. "Mostre a ela o quarto nos fundos próximo à lavanderia", instruiu Edgar, "e providencie roupas adequadas para o trabalho na casa." Sem dirigir mais nenhuma palavra à jovem, ele se retirou para seu escritório, deixando claro que, para ele, aquilo não passava de uma transação comercial. Enquanto seguia Carmen pelos corredores da mansão, Laura tentava processar como sua vida chegara àquele ponto. Nascida e criada em uma pequena cidade do interior de Minas, perdera a mãe ainda criança e crescera sob os cuidados negligentes do pai, que anos depois se casara com Sandra. Quando o pai adoeceu, Sandra assumiu o controle da situação e, após seu falecimento, revelou dívidas substanciais com Edgar Müller, um dos homens mais poderosos e temidos da região. "Aqui está", disse Carmen, abrindo a porta de um quarto simples, mas limpo. "Tem banheiro próprio e amanhã trarei uniformes para você. O patrão espera que todos comecem a trabalhar às 6 da manhã. Laura assentiu, ainda tentando encontrar sua voz. "Obrigada", murmurou finalmente. Carmen hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais. "Ele não é um homem mau", comentou, baixando o tom de voz. "Apenas desconfiado. Muitos se aproximaram apenas por interesse." Antes que Laura pudesse responder, Carmen continuou. "Descanse. Amanhã conversamos mais. Há uma bandeja com comida no criado mudo." Sozinha no quarto, Laura finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não chorava por autocompaixão, mas pela indignação de ter sido praticamente vendida como mercadoria. Sandra havia sido clara. Ou aceitava ir trabalhar na fazenda de Edgar para quitar a suposta dívida deixada pelo pai, ou seria despejada sem ter para onde ir. Na pequena cidade, as opções para uma jovem sem família e sem recursos eram limitadas, e os amigos de Sandra já haviam demonstrado interesse em oferecer acomodações alternativas,
proposta cuja intenção obscura não escapou à compreensão de Laura. No dia seguinte, acordou antes mesmo do despertador tocar. Vestiu um dos uniformes deixados por Carmen, uma saia azul marinho na altura dos joelhos e uma blusa branca de botões, e prendeu os longos cabelos castanhos em um coque simples. Quando saiu do quarto, a casa ainda dormia, exceto pela movimentação na cozinha. Seguiu o aroma de café fresco e encontrou Carmen preparando o desjejum. "Madrugou, menina", comentou a governanta surpresa. "Posso ajudar em algo?", perguntou Laura. A determinação em seu olhar contrastava com a aparente fragilidade de seu corpo. "Vou lhe ensinar a rotina da casa", respondeu Carmen, indicando uma bancada com frutas para serem cortadas. Durante as horas seguintes, Laura aprendeu sobre as preferências do patrão, os horários das refeições, as áreas que precisavam de atenção especial na limpeza. Edgar apareceu brevemente na cozinha, serviu-se de café e saiu para supervisionar o trabalho na fazenda, sem dirigir uma única palavra à nova funcionária. Os dias seguintes seguiram um padrão semelhante. Laura trabalhava com afinco, aprendendo rapidamente as tarefas e executando-as com uma eficiência que surpreendeu até mesmo Carmen. Edgar, por sua vez, mantinha distância, limitando-se a observá-la ocasionalmente com um olhar indecifrável. Quando se cruzavam pelos corredores ou durante as refeições, que ele fazia sozinho, servido por Carmen ou por Laura, mal trocavam palavras. Para ele, cada gesto de eficiência dela apenas confirmava sua teoria. Tratava-se de alguém calculista, que buscava cair nas graças do patrão para eventualmente tirar proveito da situação. Vira esse comportamento antes, em relacionamentos passados que terminaram em decepção e traição. Uma semana após sua chegada, Laura estava limpando a biblioteca quando Edgar entrou inesperadamente. Ela congelou, com um espanador na mão, enquanto ele se dirigia à estante de livros. "Desculpe, senhor, posso voltar mais tarde?", ofereceu, já se encaminhando para a saída. "Fique", ele respondeu sem desviar o olhar dos títulos que examinava. "Apenas continue seu trabalho." Um silêncio desconfortável pairou entre eles, enquanto Laura retomava a limpeza e Edgar selecionava um livro. Antes de sair, ele parou na porta e, sem se virar, perguntou: "Por que não exige melhores acomodações? Ou pede para usar a piscina, como as outras fizeram?" A pergunta pegou Laura de surpresa. "Não estou aqui por escolha, senhor", respondeu com uma honestidade desarmante. "Não me sinto no direito de exigir nada." Edgar a encarou por alguns segundos, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Sem responder, saiu da biblioteca, deixando para trás uma Laura confusa e um primeiro sinal de que as muralhas que ele construíra ao redor de si começavam, muito lentamente, a apresentar pequenas fissuras. Naquela noite, deitada na cama simples de seu quarto, Laura refletia sobre sua situação. Pensou em fugir, recomeçar em algum lugar distante. Mas para onde iria? Com que recursos? E havia algo mais, uma sensação indefinível que a mantinha naquela fazenda, além da necessidade de um teto e comida. Talvez fosse a dignidade recuperada através do trabalho honesto, ou talvez fosse a curiosidade sobre o homem enigmático que, sob a fachada de frieza, parecia carregar feridas tão profundas quanto as suas. O que Laura ainda não sabia era que, nos próximos dias, um pequeno gesto mudaria completamente a dinâmica entre eles, abrindo caminho para sentimentos que nenhum dos dois imaginava ser capaz de experimentar novamente. Os dias na fazenda Horizontes seguiam uma rotina quase militar, com horários rigorosamente estabelecidos e tarefas meticulosamente distribuídas. Após 2 semanas, Laura já conhecia cada canto da propriedade e executava suas funções com uma eficiência que não passava despercebida. Certa manhã, enquanto arrumava o quarto principal, tarefa que Carmen finalmente lhe confiara, encontrou sobre o criado mudo uma fotografia parcialmente escondida sob um livro. A imagem mostrava Edgar mais jovem, sorrindo de forma genuína ao lado de uma mulher elegante. No verso, uma data de 8 anos atrás e uma frase: "Para sempre, Beatriz." Laura recolocou a foto exatamente onde estava, mas aquele sorriso, tão diferente da expressão austera que Edgar ostentava atualmente,
ficou gravado em sua memória. Naquela mesma tarde, durante um temporal típico do verão mineiro, Laura corria entre o varal e a lavanderia, recolhendo as roupas que secavam ao sol momentos antes. A chuva caía com força, encharcando sua blusa branca, que agora revelava mais do que escondia. Concentrada em sua tarefa, não percebeu quando Edgar se aproximou, segurando um guarda-chuva. "Deixe isso para depois", ordenou ele, estendendo o guarda-chuva sobre ela. "Vai acabar adoecendo." O gesto, embora prático, surpreendeu Laura. Era a primeira demonstração de preocupação vinda dele. "Obrigada, senhor", respondeu, subitamente consciente de sua aparência. Cruzou os braços sobre o peito em um gesto instintivo, o que não passou despercebido a Edgar. Ele desviou o olhar, tirou o paletó e o estendeu para ela. "Vista isso e vá se trocar." A proximidade entre eles, sob o guarda-chuva, criou uma intimidade inesperada. Por um breve momento, seus olhares se encontraram sem as barreiras habituais da desconfiança e da submissão. Laura sentiu o perfume de Edgar, uma mistura de madeira e especiarias, e notou uma pequena cicatriz próxima à têmpora esquerda, detalhe que nunca havia percebido antes. Ele, por sua vez, observou como os olhos dela, de um castanho profundo, pareciam refletir uma força interior que contrastava com sua aparente fragilidade. O momento foi interrompido pelo chamado de Augusto, o capataz da fazenda, que precisava da autorização de Edgar para uma entrega de insumos. Aquela noite, durante o jantar, que Edgar normalmente fazia sozinho em seu escritório, ele surpreendeu a todos ao se sentar à mesa da cozinha, onde Carmen e Laura comiam após servi-lo. "Há espaço para mais um?" perguntou, com uma formalidade que não conseguia esconder completamente o desconforto. Carmen, recuperando-se rapidamente da surpresa, acomodou o patrão e serviu-lhe uma porção do ensopado de mandioca com carne. A refeição transcorreu em um silêncio inicialmente constrangedor, quebrado aos poucos por comentários de Carmen sobre a administração da casa e pequenas histórias do passado da fazenda. Laura permaneceu quieta, mas observadora, notando como Edgar relaxava gradualmente, permitindo-se até mesmo um meio sorriso diante de uma anedota particularmente divertida sobre um bezerro que invadira a cozinha anos atrás. Ao final da refeição, ele agradeceu e, antes de se retirar, dirigiu-se diretamente a Laura pela primeira vez em dias. O molho estava particularmente bom hoje. Um elogio simples, mas que causou um efeito desproporcional nela, que sentiu o rosto aquecer. "Receita da minha mãe", respondeu baixinho. "Ela me ensinou antes de..." Sua voz falhou, e ela não completou a frase. Edgar assentiu, compreendendo o não dito. "Gostaria de aprender mais receitas assim", comentou, surpreendendo a si mesmo com um interesse genuíno. "Posso ensinar algumas", ofereceu Laura em um impulso de coragem. "Se o senhor permitir que eu use a cozinha além do necessário." Um silêncio breve. "Seria agradável", respondeu ele finalmente, retirando-se em seguida. Nos dias que se seguiram, uma sutil mudança permeou a atmosfera da casa. Edgar passou a fazer mais refeições na cozinha, Laura ganhou permissão para usar o pequeno jardim de ervas para incrementar seus pratos, e as conversas, ainda que breves, tornaram-se mais frequentes. Em uma dessas ocasiões, enquanto Laura preparava um doce de figo, outra receita materna, Edgar permaneceu na cozinha, observando-a trabalhar. "Como era sua vida antes?" perguntou abruptamente. Laura hesitou, mexendo o doce com mais vigor do que o necessário. "Simples", respondeu finalmente. "Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos. Meu pai, ele fez o que pôde, mas nunca superou a perda. Quando Sandra apareceu, achei que seria uma nova chance para ele." Um sorriso triste cruzou seus lábios. "Depois que ele adoeceu, tudo mudou. Sandra assumiu o controle e, quando ele partiu, descobri que não havia mais lugar para mim naquela casa." Edgar ouvia atentamente, seu rosto uma máscara impenetrável. "E a dívida?" questionou. "Que dívida exatamente meu pai tinha com o senhor?" A pergunta pegou Edgar de surpresa. Sandra me procurou dizendo que seu pai havia pedido um empréstimo substancial para tratamentos médicos. Apresentou documentos, notas promissórias. Ele franziu o senho,
como se algo não se encaixasse. Você não sabia? Laura balançou a cabeça, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Meu pai passou os últimos meses em casa, recusando-se a ir ao hospital. Sandra dizia que era teimosia, mas agora... Ela não completou o pensamento, mas Edgar captou a implicação. Um silêncio pesado se instalou entre eles, quebrado apenas pelo borbulhar do doce no fogão. Isso explica muito, comentou ele finalmente, levantando-se. Antes de sair, acrescentou: gostaria de verificar esses documentos mais detalhadamente. Aquela conversa plantou uma semente de dúvida em Edgar. Nos dias seguintes, ele fez ligações, revisou papéis, consultou seu advogado. O resultado dessas investigações o deixou imerso em pensamentos, mais taciturno do que o habitual. Uma noite, cerca de um mês após a chegada de Laura, a fazenda recebeu visitantes inesperados. Cláudio Vasconcelos, um empresário do agronegócio e antigo conhecido de Edgar, apareceu para discutir negócios, acompanhado por sua esposa Helena e seu filho Rafael, um jovem de 30 anos conhecido na região por suas conquistas fáceis e seu estilo de vida extravagante. Durante o jantar servido no salão principal pela primeira vez desde a chegada de Laura, Rafael não disfarçou seu interesse pela jovem que servia as bebidas. Seus olhares insistentes e comentários de duplo sentido criaram um clima de desconforto que Edgar percebeu imediatamente. Laura, chamou ele com uma formalidade estudada. Por favor, peça a Carmen para assumir o serviço. Preciso que você organize os documentos em meu escritório para a reunião de amanhã. A desculpa improvisada permitiu que Laura se retirasse, agradecida pela intervenção. Mais tarde, quando os convidados já haviam se acomodado nos quartos de hóspedes, Edgar encontrou Laura na biblioteca, realmente organizando alguns documentos que ele mencionara. Não era necessário fazer isso agora, comentou, observando-a. Mas agradeço a dedicação. Laura sorriu levemente. Prefiro estar ocupada. E... obrigada por mais cedo. Edgar fez um gesto de dispensa com a mão. Rafael Vasconcelos tem uma reputação que o precede. Não queria que se sentisse desconfortável. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto Laura terminava de organizar os papéis e Edgar percorria as estantes com o olhar, como se procurasse algo específico. Gosta de ler? Perguntou ele subitamente. Quando possível, respondeu ela. Minha mãe era professora primária. Ela me ensinou o valor dos livros. Edgar assentiu, aproximando-se da estante e retirando um volume encadernado em couro. Este era o favorito da minha esposa, comentou em um tom tão baixo que Laura quase não ouviu. Beatriz, disse ela, antes que pudesse se conter. Os olhos de Edgar se estreitaram. Como sabe disso? Laura sentiu o rosto queimar de vergonha. Eu vi uma fotografia no seu quarto enquanto arrumava. Peço desculpas. Para sua surpresa, Edgar não demonstrou irritação. Em vez disso, uma expressão de cansaço tomou conta de seu rosto. Ela faleceu há 6 anos. Acidente de carro. A informação, compartilhada sem elaborações, pesou no ar entre eles. Sinto muito, murmurou Laura. Perder alguém que amamos... Ela não completou, mas não era necessário. Ambos conheciam aquela dor. Edgar estendeu o livro para ela, uma edição antiga de contos brasileiros. Pode ficar com ele por enquanto, se quiser. O gesto, aparentemente simples, carregava um significado que não escapou a Laura. Era mais do que o empréstimo de um livro. Era um pequeno ato de confiança. Cuidarei bem dele, prometeu, recebendo o volume com reverência. Naquela noite, em seu quarto, Laura folheou o livro com cuidado, notando pequenas anotações nas margens, feitas com uma caligrafia delicada, que imaginou pertencer a Beatriz. Em uma das páginas, encontrou um marcador de papel com uma citação escrita à mão. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de dar sem esperar retorno. A frase reverberou nela, ecoando valores que sua própria mãe lhe ensinara. Adormeceu com o livro ao lado, sem saber que no dia seguinte uma descoberta mudaria definitivamente o curso de sua relação com Edgar. A manhã chegou com uma neblina fina cobrindo os campos da fazenda Horizontes. Edgar despertou mais cedo que o habitual,
Inquieto após uma noite de sono entrecortado por pensamentos persistentes, as investigações sobre os documentos apresentados por Sandra haviam revelado inconsistências preocupantes, assinaturas que não correspondiam perfeitamente às do pai de Laura, datas que não se alinhavam com os registros médicos que conseguira obter, valores que pareciam ter sido alterados. Sentado em seu escritório, com uma xícara de café intocada à sua frente, ele contemplava o que fazer com essas informações. A descoberta de que havia sido enganado não era novidade em sua vida. Após a traição de Beatriz com seu sócio, que precedera o acidente fatal, Edgar desenvolvera uma desconfiança quase patológica em relação às intenções alheias. Mas desta vez, a situação era diferente. Laura fora uma vítima tanto quanto ele, talvez mais. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave na porta. Carmen entrou, trazendo uma bandeja com pão de queijo recém-saído do forno, uma especialidade de Laura que se tornara presença constante nas manhãs da fazenda. "A menina tem talento", comentou a governanta colocando a bandeja sobre a mesa. "E não apenas na cozinha. Ela tem organizado os registros antigos do celeiro como ninguém conseguiu fazer antes." Edgar assentiu distraidamente. "Onde ela está agora?" "Na capela", respondeu Carmen. "Vai lá todas as manhãs antes de começar o trabalho." A informação surpreendeu Edgar. A pequena capela, construída por seu avô nos fundos da propriedade, raramente era frequentada, exceto por Carmen, nas datas religiosas tradicionais. Ele mesmo não entrava lá desde o funeral de Beatriz. Impelido por uma curiosidade que não conseguia nomear, Edgar dirigiu-se à capela após Carmen sair. Aproximou-se silenciosamente, não querendo interromper qualquer momento de devoção. A porta estava entreaberta, permitindo que visse Laura ajoelhada em um dos bancos da frente. Ela não rezava, como esperara encontrá-la, mas escrevia algo em um caderno, com uma concentração intensa. De onde estava, podia ver seu perfil iluminado pela luz suave que entrava pelas vidraças coloridas, um jogo de luz e sombra que realçava a delicadeza de suas feições e, ao mesmo tempo, a determinação em seu olhar. Sentiu-se subitamente como um intruso e já se preparava para se afastar quando Laura virou a página do caderno, revelando o que parecia ser uma carta endereçada a ele. O movimento fez com que um papel solto caísse ao chão. Edgar observou enquanto ela terminava de escrever, fechava o caderno e se levantava para sair, sem perceber o papel caído. Depois que Laura saiu pela porta lateral, ele entrou na capela. O silêncio e o aroma de velas antigas trouxeram lembranças que ele tentava manter adormecidas. Aproximou-se do banco onde ela estivera sentada e recolheu o papel esquecido. Era uma lista escrita com a mesma caligrafia apressada que vira no caderno. Plano para recomeçar. 1. Economizar cada centavo do salário. 2. Estudar online. Verificar bolsas para curso de administração. 3. Encontrar provas da fraude de Sandra. 4. Agradecer ao Sr. Muller quando tudo terminar. A última entrada o surpreendeu. O que exatamente Laura planejava agradecer? E que provas ela buscava? Guardou o papel no bolso, decidido a entender melhor aquela situação. O resto do dia transcorreu com uma tensão silenciosa. Edgar observava Laura discretamente, notando detalhes que antes ignorara. A postura ereta, apesar do cansaço evidente, a gentileza com que tratava até mesmo os cães de guarda da propriedade, a forma como mordia levemente o lábio inferior quando se concentrava em uma tarefa difícil. Durante o jantar, servido novamente na cozinha após a partida dos Vasconcelos, Edgar finalmente quebrou o silêncio. "Preciso ir a Belo Horizonte amanhã. Gostaria que me acompanhasse." O pedido, feito em tom de quem não espera recusa, surpreendeu tanto Laura quanto Carmen, que trocaram um olhar rápido. "Eu, senhor?" "Sim. Há assuntos que precisamos resolver." Não ofereceu mais explicações e Laura não ousou pedir. "Como quiser", respondeu simplesmente. Na manhã seguinte, os dois partiram cedo na caminhonete de luxo de Edgar. O trajeto de quase 2 horas até a capital mineira foi preenchido por um silêncio que, surpreendentemente, não era desconfortável. Laura observava a paisagem pela janela,
as montanhas verdejantes, os campos de café, os pequenos vilarejos que pontilhavam o caminho, enquanto Edgar dirigia concentrado, ocasionalmente lançando-lhe olhares de soslaio. Já em Belo Horizonte, dirigiram-se primeiro a um edifício comercial no centro. "Espere aqui", instruiu Edgar, estacionando. "Não devo demorar." Retornou 20 minutos depois, carregando uma pasta que guardou cuidadosamente no porta-luvas. Em seguida, para surpresa de Laura, seguiram para o shopping Pátio Savassi, um dos mais elegantes da cidade. "Precisamos comprar algo adequado para nosso próximo compromisso", explicou ele, conduzindo-a até uma loja de roupas femininas de alto padrão. Laura sentiu-se deslocada entre as vendedoras impecavelmente vestidas e as clientes que claramente pertenciam a um mundo muito distante do seu. "Não é necessário, senhor", protestou baixinho. "Posso esperar no carro." Edgar a ignorou, dirigindo-se à gerente da loja. "A senhorita precisa de um conjunto social completo. Algo elegante, mas discreto." Deixou um cartão de crédito com a funcionária e acrescentou: "Estarei na cafeteria ao lado. Quando terminar, junte-se a mim." Saiu antes que Laura pudesse protestar novamente. Meia hora depois, vestindo um vestido azul marinho de corte simples, mas sofisticado, sapatos de salto médio e uma echarpe leve, Laura entrou timidamente na cafeteria. Edgar ergueu os olhos dos documentos que analisava e por um momento pareceu perder a fala. Havia algo na transformação que ia além das roupas, uma dignidade natural que nenhum estilista poderia criar. "Está adequado", comentou ele, recuperando a compostura. Mas seus olhos diziam mais do que suas palavras contidas. O próximo destino foi um escritório de advocacia em um bairro nobre. "Rodrigo Teixeira é meu advogado pessoal há mais de uma década", explicou Edgar, enquanto subiam de elevador. "É um homem discreto e extremamente competente." Laura assentiu, ainda confusa sobre seu papel naquela visita. A reunião com o advogado durou quase 2 horas. Edgar apresentou os documentos que trazia consigo, os originais fornecidos por Sandra e outros que havia obtido em sua investigação particular. Rodrigo ouviu atentamente, fez anotações, ocasionalmente dirigindo perguntas a Laura sobre seu pai, sua relação com Sandra e os acontecimentos após o falecimento dele. Ao final, o advogado tinha uma expressão grave. "O que temos aqui", concluiu, "é uma clara tentativa de fraude. As assinaturas foram forjadas, os valores alterados, e há evidências de que seu pai jamais solicitou tal empréstimo, Sr. Müller." Edgar assentiu como se confirmasse algo que já suspeitava. "E quanto à transferência da casa?" O advogado consultou outros documentos. "A propriedade foi legalmente transferida para Sandra 2 semanas antes do falecimento do Sr. Allens, mas há elementos que sugerem coerção ou possível incapacidade mental do signatário na época. Temos bases para contestar." Laura ouvia tudo em estado de choque. A casa onde crescera, que acreditava perdida para sempre devido às supostas dívidas, poderia ser recuperada. E, mais importante, nunca houvera dívida alguma com Edgar. "Por que aceitou o acordo, então?" perguntou subitamente, voltando-se para Edgar. "Se sabia que não havia dívida real?" A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Edgar manteve o olhar fixo no dela. "Inicialmente acreditei nos documentos. Quando comecei a suspeitar, você já estava na fazenda há quase 2 semanas. E então..." Ele hesitou, como se medisse suas palavras. Queria entender suas verdadeiras intenções. Laura sentiu uma onda de indignação. "Minhas intenções? Fui praticamente vendida como uma mercadoria para pagar uma dívida que nem existia. E o senhor queria testar minhas intenções?" Sua voz tremia, mas não de medo, de uma raiva contida que finalmente encontrava expressão. "Sandra me disse que a alternativa seria entregá-la aos amigos dela na cidade", respondeu Edgar calmamente. "Achei que, mesmo sob falsas premissas, estar na fazenda seria..." Ele não completou, mas Laura entendeu a implicação. Um silêncio tenso se instalou no escritório, quebrado apenas pelo advogado pigarreando discretamente. "Sugiro iniciarmos os procedimentos legais imediatamente", disse Rodrigo, "tanto para a anulação da transferência da propriedade, quanto para possíveis acusações criminais contra a senhora Sandra." Laura respirou fundo,
tentando processar tudo aquilo. E quanto a mim? Perguntou finalmente. Sou livre para ir? A pergunta atingiu Edgar como um golpe físico. Por alguma razão que não conseguia articular completamente, a ideia de Laura partindo causava-lhe um desconforto profundo. Você sempre foi livre, respondeu, mais secamente do que pretendia. Mas se quiser permanecer na fazenda, até que sua situação seja resolvida, terá todo o apoio necessário. Na volta para a fazenda, o silêncio era de outra natureza, denso, carregado de perguntas não formuladas e respostas não oferecidas. Já estava escurecendo quando chegaram, e Carmen os recebeu com uma expressão preocupada. Aconteceu algo, senhora Carmen? Perguntou Laura, notando imediatamente a tensão da governanta. Sandra esteve aqui, respondeu Carmen, lançando um olhar significativo para Edgar. Estava furiosa, exigindo falar com você. Quando disse que haviam saído juntos para Belo Horizonte, ela... A governanta hesitou. Ela fez ameaças. Disse que você se arrependeria de se envolver com gente como o Müller. Laura empalideceu, não pelas ameaças em si, mas pela insinuação por trás delas. Vou arrumar minhas coisas, disse abruptamente. Não posso continuar causando problemas aqui. Virou-se para sair, mas Edgar a deteve, segurando-a suavemente pelo braço. Ninguém vai embora, declarou com uma firmeza que não admitia contestação. Sandra não vai ditar as regras na minha propriedade. Seus olhares se encontraram, o dela confuso e vulnerável, o dele determinado e, surpreendentemente, protetor. Augusto já reforçou a segurança, continuou, e amanhã mesmo instalaremos câmeras adicionais. Voltou-se para Carmen. Por favor, prepare o quarto azul para Laura. A governanta ergueu as sobrancelhas, surpresa. O quarto azul ficava na ala principal da casa, próximo ao de Edgar. Uma clara elevação de status. Senhor, não é necessário... Começou Laura, mas Edgar a interrompeu. É necessário sim, e a partir de agora você não é mais funcionária desta casa. Houve um momento de confusão, até que ele acrescentou. É minha convidada, até que possamos resolver esta situação adequadamente. Naquela noite, em seu novo quarto, espaçoso, elegantemente decorado, com uma janela que se abria para os jardins, Laura tentava organizar seus pensamentos. Tudo acontecera tão rapidamente, a descoberta da fraude, a possibilidade de recuperar sua casa, a mudança súbita em seu status na fazenda, e mais perturbador que tudo, a maneira como seu coração acelerava quando Edgar a olhava daquela forma intensa, como se finalmente a enxergasse de verdade. Em seu escritório, Edgar também refletia, com um copo de uísque nas mãos. A pasta com os documentos fraudulentos estava aberta sobre a mesa, mas seus pensamentos estavam na expressão de Laura quando descobriu a verdade, a mistura de alívio, indignação e uma vulnerabilidade que despertava nele um instinto protetor que julgava-a muito adormecido. Na pequena cidade vizinha, Sandra recebia um telefonema que a fez empalidecer. Do outro lado da linha, a voz grave de Rodrigo Teixeira informava que ela estava sendo formalmente notificada sobre processos legais envolvendo fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. O jogo havia mudado, e as consequências apenas começavam a se delinear no horizonte. Os primeiros raios de sol entravam pelas cortinas de seda do quarto azul quando Laura despertou. Por um momento, sentiu-se desorientada, até que as lembranças do dia anterior voltaram como uma onda. A viagem a Belo Horizonte, as revelações no escritório do advogado, a mudança de status na casa. Levantou-se e abriu completamente as cortinas, observando a propriedade que se estendia até onde a vista alcançava. A fazenda Horizontes, vista daquela janela, parecia ainda mais impressionante. Os campos de café nas colinas suaves, o gado pastando nos vales, os estábulos impecavelmente mantidos, a piscina de borda infinita que refletia o céu azul de Minas Gerais. Tudo aquilo representava um mundo ao qual ela não pertencia, um mundo de privilégios, tradições e expectativas que eram completamente estranhos à sua realidade. E, no entanto, ali estava ela, em um quarto que custara mais do que tudo que possuíra na vida. Um suave bater à porta interrompeu seus pensamentos. Era Carmen, trazendo uma bandeja com café da manhã
e um envelope. Bom dia, menina. O patrão pediu para entregar isto e disse que a aguarda no escritório quando estiver pronta. Laura agradeceu, curiosa sobre o conteúdo do envelope. Ao abri-lo, encontrou um cartão de crédito adicional em seu nome e uma nota escrita à mão. Para despesas pessoais, sem discussões, IM. Seu primeiro impulso foi recusar. Já se sentia suficientemente endividada com tudo o que Edgar fizera, mesmo sabendo agora que não havia dívida real a ser paga. Mas compreendeu que a recusa poderia ser interpretada como ingratidão, especialmente depois da proteção oferecida contra Sandra. Após o café, vestiu um dos poucos trajes próprios que possuía, uma saia lápis bege e uma blusa branca simples comprados com suas primeiras economias da fazenda, e dirigiu-se ao escritório de Edgar. Ele a recebeu com um aceno, indicando a cadeira à sua frente. Vestia uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes, marcados pelo trabalho ocasional no campo, apesar de sua posição. Pela primeira vez, Laura permitiu-se notar o quanto ele era atraente, não de forma óbvia ou superficial, mas com uma intensidade contida que emanava de seus gestos precisos e olhar penetrante. Rodrigo ligou esta manhã, informou Edgar, sem preâmbulos. O processo para contestar a transferência da casa já foi iniciado. Ele acredita que temos um caso sólido. Laura assentiu, grata pela notícia, mas ainda sentindo-se deslocada naquela nova dinâmica entre eles. Obrigada por tudo que está fazendo, Sr. Muller, mas... Ela hesitou, brincando nervosamente com a borda de sua saia. Não posso aceitar o cartão. Já fez demais por mim. Edgar a observou por um momento, um leve franzir de sobrancelhas, revelando sua contrariedade. Edgar, corrigiu finalmente. Se não é mais funcionária desta casa, não há razão para formalidades. Laura sentiu o rosto aquecer, mas sustentou o olhar. Edgar, então, mesmo assim não posso aceitar. Pode e vai, respondeu ele, em um tom que não admitia discussão. Não por caridade, mas por necessidade prática. Enquanto estiver sob minha proteção, precisa ter meios de se movimentar com independência. Ela abriu a boca para protestar novamente, mas ele ergueu a mão interrompendo-a. Considere um empréstimo, se preferir. Poderá me reembolsar quando sua situação estiver resolvida. Era uma concessão, e ambos sabiam disso. Laura acabou aceitando, embora a ideia de dever algo a Edgar, mesmo que financeiramente, a incomodasse profundamente. Há outra questão, continuou ele, levantando-se e caminhando até a janela. Fui convidado para um evento beneficente em Belo Horizonte no próximo sábado. Gostaria que me acompanhasse. A proposta pegou Laura completamente desprevenida. Eu? Mas por quê? Edgar se virou para encará-la, uma expressão indecritável em seu rosto. Porque sua presença seria agradável. Era a primeira vez que ele expressava tão claramente um desejo pessoal relacionado a ela, e isso criou uma tensão quase palpável no ar entre eles. Não sei se seria apropriado, respondeu Laura cautelosa. As pessoas vão falar. Um sorriso irônico curvou os lábios de Edgar. As pessoas sempre falam, Laura. A questão é, isso importa para você? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Importava? Há algumas semanas, certamente. Mas agora, após tudo o que acontecera, Laura já não tinha tanta certeza. Vou pensar, respondeu finalmente levantando-se. Obrigada pelo convite. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu na Fazenda Horizontes. Laura, embora não mais oficialmente uma funcionária, continuava a ajudar Carmen na cozinha, por escolha própria, não por obrigação. Edgar passava mais tempo na casa principal, frequentemente trabalhando em seu laptop na varanda, em vez de se isolar no escritório. As refeições eram agora sempre compartilhadas, as conversas fluindo com uma naturalidade crescente. Em uma dessas ocasiões, durante um almoço no jardim, Augusto se juntou a eles com notícias sobre Sandra. Ela está vendendo tudo e preparando-se para deixar a cidade, informou o capataz. Corre um boato de que está de partida para o Paraguai. Edgar e Laura trocaram olhares preocupados. Isso pode complicar o processo, comentou ele. Vou alertar Rodrigo. Após o almoço, enquanto caminhavam pelos jardins,
outro hábito recentemente adquirido, Laura expressou sua preocupação. E se ela conseguir fugir? Nunca recuperarei minha casa. Edgar parou sob a sombra de uma jabuticabeira centenária, virando-se para encará-la. A casa é apenas uma estrutura física, Laura. O importante é que a verdade sobre o que ela fez está vindo à tona. Suas palavras, embora pragmáticas, carregavam uma compreensão que a tocou profundamente. Não é apenas uma casa para mim, explicou, sentindo a emoção embargar sua voz. É o último elo com meus pais com minha infância. É tudo que me resta deles. Edgar a observou em silêncio, notando como a luz filtrada pelas folhas dançava sobre seu rosto. Um impulso quase irresistível de tocá-la, de oferecer conforto físico, o invadiu, mas ele se conteve. Suas próprias feridas emocionais ainda estavam demasiado frescas, mesmo após anos da traição e perda de Beatriz. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, prometeu em um tom mais suave do que o habitual. Você tem minha palavra. O sábado chegou rapidamente, trazendo consigo o evento beneficente em Belo Horizonte. Para surpresa de Edgar, Laura aceitara o convite após 2 dias de reflexão. Com o cartão que ele fornecera, ela adquirira um vestido longo de seda verde esmeralda, uma escolha elegante e discreta que realçava seus olhos e complementava sua pele naturalmente bronzeada. Quando desceu as escadas da mansão naquela noite, Edgar, que a aguardava no hall, sentiu-se momentaneamente sem palavras. Não era apenas a transformação física, embora essa fosse inegável, mas algo mais profundo. Uma confiança que começava a florescer, uma dignidade natural que nenhuma circunstância adversa conseguira apagar completamente. Está deslumbrante, comentou finalmente, oferecendo-lhe o braço. O evento ocorria em um dos hotéis mais luxuosos da capital mineira, frequentado pela elite do agronegócio e da sociedade local. Assim que entraram no salão ricamente decorado, Laura sentiu os olhares curiosos e, em alguns casos, abertamente hostis. Edgar, percebendo seu desconforto, manteve-se próximo, uma mão ocasionalmente pousada em suas costas. Um gesto protetor que não passou despercebido aos observadores. Edgar Müller com uma acompanhante? Isso é novidade, comentou uma mulher elegante, aproximando-se com um sorriso calculado. Helena Vasconcelos apresentou-se a Edgar, antes de voltar-se para Laura com um olhar avaliador. E você deve ser... Laura Allens, respondeu ela, mantendo a compostura apesar do claro desdém na voz da outra. Encantada. Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Allens não me é familiar. De que família você vem, querida? A pergunta, deliberadamente provocativa, criou um momento de tensão. Edgar estava prestes a intervir quando Laura respondeu com uma calma surpreendente. De uma família pequena, mas honesta, senhora Vasconcelos. Meu pai era mecânico e minha mãe, professora primária. O choque no rosto de Helena foi quase cômico. Oh, que interessante, comentou antes de se afastar rapidamente para sussurrar com outras senhoras do mesmo círculo social. Desculpe por isso, murmurou Edgar, conduzindo Laura para longe do grupo. Helena sempre foi uma snob insuportável. Laura sorriu levemente. Não se preocupe, sabia onde estava me metendo ao aceitar vir. A noite prosseguiu entre conversas superficiais, olhares curiosos e alguns comentários mais atrevidos, especialmente após o 3º ou 4º drink dos convidados. Para surpresa de Edgar, Laura navegou por aquelas águas sociais turbulentas, com uma graça que muitas das damas da sociedade presentes jamais alcançariam, apesar de seus privilégios e educação formal. Em determinado momento, enquanto dançavam uma música lenta, outra surpresa, já que Edgar raramente participava dessa parte dos eventos, ele não resistiu a comentar. Você me impressiona, Laura Allens. Ela ergueu o olhar para ele, seus corpos perigosamente próximos. Por quê? Por não fazer um escândalo quando sou tratada como uma intrusa. Por ser autêntica em um ambiente construído sobre aparências, respondeu ele, sua voz mais rouca do que pretendia. É uma qualidade rara. O comentário honesto e direto criou entre eles uma intimidade momentânea que ia além do contato físico da dança. Por um instante, pareceu que o mundo ao redor desaparecera.
Não havia mais olhares curiosos, nem música, nem o burburinho de conversas superficiais. Apenas os dois conectados por algo que nenhum ousava nomear ainda. O encanto foi quebrado pela chegada inesperada de Rafael Vasconcelos, visivelmente alterado pelo álcool. "Edgar, velho amigo", exclamou, colocando-se entre o casal. "Não seja egoísta. Deixe-me dançar com sua protegida." Antes que Edgar pudesse responder, Rafael já puxava Laura para si, com uma familiaridade que a fez enrijecer. "Rafael, você está bêbado", declarou Edgar, sua voz perigosamente controlada. "Sugiro que se retire." O jovem Vasconcelos riu sem soltar Laura. "Não seja tão possessivo, Muller. Todos sabemos que ela é apenas sua mais nova aquisição. Depois que se cansar, talvez possa passá-la adiante." As palavras ditas em voz alta o suficiente para serem ouvidas pelas mesas próximas criaram um silêncio constrangido. Edgar deu um passo à frente, punhos cerrados, mas foi detido por Laura, que se desvencilhou habilmente de Rafael. "Senhor Vasconcelos", disse ela, em um tom claro e firme que cortou o silêncio como uma lâmina. "Sua mãe claramente falhou em lhe ensinar respeito. Talvez devesse procurá-la para algumas aulas básicas de civilidade antes de abordar qualquer outra mulher." Houve um momento de pasmo coletivo, seguido por algumas risadas abafadas. Rafael, vermelho de humilhação e raiva, afastou-se cambaleante, não sem antes lançar um olhar venenoso a Edgar. "Isso vai ter consequências, Muller", ameaçou, antes de ser discretamente escoltado para fora por seguranças do evento. O resto da noite transcorreu sem maiores incidentes, embora o burburinho sobre o ocorrido continuasse. Quando finalmente deixaram o evento, por volta das 2 da manhã, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles no carro. Foi Laura quem finalmente o quebrou. "Sinto muito se causei problemas com os Vasconcelos." Edgar a olhou brevemente, antes de voltar a se concentrar na estrada. "Os Vasconcelos não são problema meu. E você não fez nada além de se defender com dignidade." Outro silêncio mais denso desta vez. "Laura", continuou ele após alguns minutos, "o que Rafael disse sobre você ser uma aquisição." Ela o interrompeu suavemente. "Não precisa explicar, Edgar. Sei que não me vê dessa forma." Ele assentiu, grato pela compreensão, mas ainda sentindo a necessidade de clarificar algo, tanto para ela quanto para si mesmo. "O que está acontecendo entre nós?" Hesitou, buscando as palavras certas. "É complicado e inesperado. E potencialmente desastroso", completou ela, com um pequeno sorriso que não atingiu seus olhos. "Somos de mundos diferentes, Edgar. Esta noite deixou isso bem claro." Ele não respondeu imediatamente, absorvendo o peso daquela verdade. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma certeza que surpreendeu a ambos. "Talvez os mundos diferentes sejam exatamente o que precisamos. Você me faz questionar certezas que construí ao longo de anos. E isso não é necessariamente ruim." A declaração, embora cautelosa, abriu uma porta que ambos sabiam existir, mas que haviam evitado cuidadosamente até então. O resto da viagem transcorreu em silêncio. Mas era um silêncio carregado de possibilidades não ditas, de sentimentos que começavam a tomar forma e de decisões que teriam que enfrentar. Não apenas sobre seus sentimentos um pelo outro, mas sobre os mundos aos quais pertenciam e como esses mundos poderiam ou não coexistir. Ao chegarem à fazenda, já com os primeiros raios de sol no horizonte, Edgar acompanhou Laura até a porta de seu quarto. Ali, em um impulso que surpreendeu a ambos, ele tomou a mão dela e a levou aos lábios, em um gesto antiquado e surpreendentemente íntimo. "Obrigado por esta noite", murmurou contra sua pele, "por me mostrar que ainda existe autenticidade neste mundo de aparências." Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, deixando-a com o coração acelerado e a certeza de que, independentemente do que acontecesse a seguir, nada seria como antes. Os dias que se seguiram ao evento beneficente trouxeram uma nova atmosfera à Fazenda Horizontes. Havia uma tensão no ar, não desagradável, mas carregada de expectativas e possibilidades não declaradas. Edgar e Laura orbitavam um ao redor do outro, como planetas conscientes de sua atração mútua, mas cautelosos quanto à colisão iminente.
Durante as refeições compartilhadas, seus olhares se encontravam com mais frequência, demorando-se um pouco além do necessário. Nas caminhadas vespertinas pelos jardins, que se tornaram um ritual diário, seus braços ocasionalmente se tocavam, criando pequenas correntes elétricas que nenhum dos dois mencionava. Era como se ambos estivessem à beira de um precipício, atraídos pela promessa da queda, mas paralisados pelo medo das consequências. Até que, numa tarde particularmente quente, o equilíbrio precário foi rompido por uma notícia inesperada. Rodrigo Teixeira, o advogado, chegou sem aviso prévio à fazenda, trazendo novidades sobre o caso de Laura. Edgar o recebeu no escritório, chamando Laura para se juntar a eles. Sandra fugiu, anunciou Rodrigo sem preâmbulos, após recusar educadamente a bebida oferecida. Cruzou a fronteira para o Paraguai ontem à noite. Laura sentiu um aperto no peito. Se Sandra estava fora do país, as chances de recuperar sua casa pareciam diminuir drasticamente. Como se lesse seus pensamentos, Rodrigo continuou. Mas isso, surpreendentemente, jogou a nosso favor. Antes de partir, ela tentou vender a propriedade às pressas para um investidor local. A pressa e o valor abaixo do mercado levantaram suspeitas, e o cartório suspendeu temporariamente a transação. O advogado abriu sua pasta, retirando alguns documentos. Isso nos deu a oportunidade de apresentar nossas evidências sobre a coerção e falsificação. O juiz acaba de conceder uma liminar bloqueando qualquer transferência da propriedade até o julgamento final. Edgar observava Laura atentamente, notando a mistura de alívio e apreensão em seu rosto. "Quanto tempo até termos uma decisão definitiva?" perguntou ele. "Difícil precisar", respondeu Rodrigo, "mas os indícios são fortes a nosso favor. Conseguimos depoimentos dos médicos que atenderam seu pai, Laura, confirmando seu estado debilitado nos últimos meses. E temos a perícia grafotécnica, que aponta inconsistências nas assinaturas." Laura assentiu, processando as informações. "E quanto à dívida que Sandra alegava que meu pai tinha com o Sr. Muller, também conseguimos provar que era fraudulenta?" O advogado sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Isso foi surpreendentemente fácil. Sandra era inteligente, mas não muito cuidadosa. As datas dos supostos empréstimos coincidiam com períodos em que Edgar estava fora do país. Temos carimbos de passaporte e registros de hospedagem que comprovam isso." Após a partida do advogado, Laura e Edgar permaneceram no escritório, um silêncio reflexivo entre eles. Foi ela quem finalmente o quebrou. "Parece que em breve poderei retornar à minha casa." A constatação, embora positiva, trazia consigo uma nota de melancolia que não passou despercebida a Edgar. "Isso a deixa feliz?" perguntou ele, observando-a com intensidade. Laura hesitou, seu olhar vagando pela janela, em direção aos campos verdejantes que haviam se tornado estranhamente familiares nas últimas semanas. "Devo estar, não é? Era o que eu queria. Justiça, recuperar o que me foi tirado injustamente." Ela suspirou, virando-se para encará-lo. "Mas a verdade é que não sei mais exatamente o que quero." A confissão, honesta e vulnerável, criou um momento de intimidade entre eles. Edgar se aproximou, parando a apenas um passo de distância. "E se eu dissesse que sei o que quero?" perguntou sua voz mais rouca do que o habitual. "O que eu quero há dias, talvez desde o momento em que a vi realmente, para além das aparências e preconceitos." O coração de Laura acelerou, mas ela se forçou a manter a compostura. "Edgar, nós somos diferentes demais. Você viu como as pessoas reagiram no evento. Seu mundo nunca me aceitaria." Ele deu mais um passo, eliminando quase completamente a distância entre eles. "Meu mundo", repetiu com um toque de ironia. "Qual exatamente seria meu mundo, Laura? O dos Vasconcelos com seu snobismo vazio, o dos negócios, onde relações são medidas pelo lucro que podem gerar? Ou talvez seja esta fazenda, onde passei os últimos anos me escondendo de conexões reais por medo de ser novamente traído?" Suas palavras carregavam uma amargura que ela nunca ouvira antes. "O que aconteceu?" perguntou suavemente. "Com Beatriz, quero dizer. Se não quiser falar sobre isso, eu entendo, mas..." Edgar suspirou profundamente, afastando-se para servir-se de uma dose de uísque. O movimento criou novamente uma distância segura entre eles. Beatriz era arquiteta,
começou ele após um gole da bebida. Nos conhecemos durante a reforma desta casa que herdei de meu pai. Ela era talentosa, sofisticada, deslumbrante. Eu estava completamente apaixonado. Fez uma pausa, os olhos perdidos em lembranças dolorosas. Nos casamos após 1 ano de relacionamento. Eu acreditava ter encontrado alguém que me amava pelo que eu era, não pelo que eu possuía. Laura observava as emoções cruzarem seu rosto. Dor, raiva, resignação. O que descobri, 3 anos depois, foi que ela mantinha um caso com meu então sócio, Renato. Não apenas um caso, mas um plano elaborado para assumir o controle da empresa através de manobras que ele, como advogado, conhecia bem. Edgar terminou a bebida em um único gole. Confrontei-a, exigi explicações. Ela admitiu tudo sem remorso, dizendo que eu era apenas um meio para um fim. Naquela mesma noite, saiu dirigindo em alta velocidade e... Ele não completou a frase, mas não era necessário. Laura compreendeu o desfecho trágico. Sinto muito, murmurou, resistindo ao impulso de tocá-lo, de oferecer conforto físico. É por isso que mantém todos à distância. Ele assentiu lentamente. Não apenas isso. É por isso que quando Sandra apareceu com aquela história sobre dívidas e oferecendo você como pagamento, minha primeira reação foi desconfiança. Achei que era apenas mais um esquema para se aproximar do meu dinheiro. Laura sentiu um aperto no peito ao lembrar como ele a tratara nos primeiros dias, com frieza e distância. Agora, compreendendo o contexto, aquele comportamento fazia sentido. E o que mudou? Perguntou, genuinamente curiosa. Por que começou a confiar em mim? Edgar finalmente se virou para encará-la, um sorriso triste em seus lábios. Você não pediu nada. Não exigiu, não manipulou, não tentou me seduzir. Apenas existiu, com uma dignidade que nenhuma circunstância conseguiu tirar de você. Ele colocou o copo vazio sobre a mesa. E então encontrei sua carta na capela. Laura piscou, confusa. Que carta? Nunca deixei nenhuma carta para você. Foi a vez de Edgar parecer surpreso. Aquele dia, na capela, você estava escrevendo algo. Quando saiu, deixou cair um papel. Era uma lista, um plano para recomeçar sua vida. O último item dizia: agradecer ao Sr. Muller quando tudo terminar. Ah, isso, Laura corou levemente. Não era uma carta para você. Era apenas um lembrete para mim mesma, para não perder de vista meus objetivos, mesmo nas circunstâncias difíceis. Edgar se aproximou novamente, desta vez tomando as mãos dela entre as suas. Foi quando percebi que havia julgado você usando o mesmo padrão que aplicava a todos após a traição de Beatriz. E isso era profundamente injusto. O toque dele, quente e seguro, enviou ondas de eletricidade pelos braços de Laura. Edgar, começou ela hesitante, o que está acontecendo entre nós? É real ou é apenas circunstancial? Você procurando redimir-se por ter me julgado mal. Eu, vulnerável e grata pela sua ajuda. A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Edgar soltou suas mãos, apenas para levar as dele ao rosto dela. Um toque tão suave quanto reverente. Laura Allens, nada em minha vida nos últimos anos foi tão real quanto o que sinto por você. E não tem nada a ver com redenção ou gratidão. Tem a ver com o fato de que, quando você está em uma sala, é a única pessoa que realmente vejo. As palavras, simples e diretas, atingiram Laura como uma onda de calor. Tenho medo, confessou em um sussurro. Medo de que, quando a poeira baixar e a novidade passar, você perceba que não sou suficiente para o seu mundo. Edgar balançou a cabeça, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Talvez o problema seja exatamente esse. Você continua pensando em termos de seu mundo e meu mundo. E se construíssemos um mundo novo só nosso? Antes que ela pudesse responder, ele eliminou a distância entre eles, capturando seus lábios em um beijo que começou hesitante, quase uma pergunta, mas logo se aprofundou, com a certeza da resposta silenciosa dela. Quando finalmente se separaram ofegantes, algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Não havia mais volta. O precipício havia sido ultrapassado, a queda iniciada. Nas semanas que se seguiram,
A relação entre Edgar e Laura floresceu sob os olhares aprovadores de Carmen e Augusto, que comentavam discretamente como o patrão parecia mais jovem, mais leve, mais vivo. A notícia de seu relacionamento espalhou-se rapidamente pela região, gerando reações diversas, desde a aprovação sincera de amigos verdadeiros até o desdém mal disfarçado da elite social representada pelos Vasconcelos. Rodrigo Teixeira trouxe boas notícias. O juiz havia decidido a favor de Laura no caso da casa, determinando a anulação da transferência fraudulenta. A propriedade, uma casa simples, mas charmosa nos arredores da pequena cidade vizinha, voltaria legalmente para seu nome assim que a papelada fosse processada. Numa tarde ensolarada de domingo, Edgar levou Laura para visitar a casa que em breve seria novamente sua. O lugar estava visivelmente negligenciado. Jardim abandonado, pintura descascando, alguns móveis faltando, mas ainda assim carregava memórias preciosas. Foi aqui que cresci, explicou ela, guiando-o pelos cômodos. Neste quarto, mamãe me ensinou a ler. Nesta cozinha aprendi minhas primeiras receitas. Edgar a observava com um misto de ternura e curiosidade, vendo-a através das lentes de seu passado, compreendendo melhor quem ela era e de onde vinha. O que pretende fazer com a casa? Perguntou enquanto se sentavam na varanda dos fundos, contemplando o pequeno pomar que precisava urgentemente de cuidados. Laura refletiu por um momento, seus olhos percorrendo o espaço que continha tantas lembranças. Não sei, para ser honesta. Parte de mim quer restaurá-la, mantê-la como uma conexão com meus pais. Outra parte... Ela hesitou, olhando para Edgar com uma vulnerabilidade que ele raramente via desde que se tornaram mais próximos. Outra parte quer seguir em frente, construir algo novo. Ele tomou sua mão entrelaçando seus dedos. Não são opções mutuamente exclusivas, você sabe. Podemos restaurar esta casa, mantê-la como um refúgio para quando quisermos escapar da agitação da fazenda. Um lugar para honrar suas raízes. O uso de podemos e quisermos não passou despercebido a Laura. Está fazendo planos de longo prazo para nós, senhor Muller? Perguntou com um sorriso brincalhão que mascarava uma pergunta séria. Edgar se levantou, puxando-a gentilmente consigo. Conduziu-a até uma grande mangueira no centro do quintal. Uma árvore antiga, mas ainda forte, com galhos que se estendiam em todas as direções. Vê esta árvore? Perguntou tocando o tronco nodoso. Ela provavelmente estava aqui antes mesmo desta casa ser construída. Suas raízes vão fundo, ancoram-na firmemente ao solo. Fez uma pausa olhando para cima para os galhos que se estendiam contra o céu azul. Mas seus galhos continuam crescendo, buscando a luz, adaptando-se às mudanças das estações. As raízes e os galhos não são opostos, são partes de um todo. Laura sentiu lágrimas se formando em seus olhos, compreendendo a metáfora. Então, sim, continuou Edgar, voltando seu olhar para ela. Estou fazendo planos de longo prazo. Na verdade, ele hesitou, parecendo subitamente nervoso, uma emoção rara nele. De um dos bolsos, retirou uma pequena caixa de veludo. Estava guardando isto para um momento mais elaborado, talvez um jantar à luz de velas ou um passeio ao pôr do sol. Mas agora percebo que não existe lugar mais perfeito do que este, onde suas raízes estão, onde sua história começou. Laura prendeu a respiração quando ele se ajoelhou diante dela, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, uma esmeralda solitária cercada por pequenos diamantes. Laura Allens, você me ensinou que confiar novamente é possível, que o amor verdadeiro existe além das aparências e diferenças sociais. Você me mostrou um mundo onde a autenticidade importa mais que status, onde conexões reais superam expectativas superficiais. Ele fez uma pausa, sua voz embargada pela emoção. Sei que ainda temos muito a descobrir um sobre o outro e que o caminho não será sempre fácil. Mas quero percorrê-lo ao seu lado, como seu parceiro, seu cúmplice, seu marido. Você me daria a honra de se casar comigo? O tempo pareceu congelar naquele quintal abandonado, sob a mangueira antiga. Laura olhava para o homem ajoelhado à sua frente. Não mais o fazendeiro rico e poderoso que a intimidara no início, mas Edgar, simplesmente Edgar, com suas forças e fragilidades, suas cicatrizes e esperanças. Sim,
respondeu finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Sim, quero construir esse novo mundo com você. Quando o anel deslizou em seu dedo, perfeitamente ajustado, como se sempre tivesse pertencido ali, Laura sentiu que um ciclo se completava. Daquela casa onde sua história começara, agora partia um novo capítulo, não como uma ruptura com o passado, mas como uma continuação natural, uma evolução. Os galhos buscando o sol, enquanto as raízes permaneciam firmemente ancoradas no solo. 6 meses depois, a Fazenda Horizontes testemunhou uma celebração como há muito não se via. No grande jardim, sob tendas elegantes decoradas com flores da estação, Edgar e Laura trocaram votos diante de um pequeno grupo de amigos verdadeiros. Não houve presença da alta sociedade, que antes definia o círculo social de Edgar, uma ausência que não foi sentida por nenhum dos noivos. Em compensação, estavam lá os funcionários da fazenda, alguns vizinhos da pequena cidade e amigos que Edgar redescobrira após anos de isolamento autoimposto. A casa de Laura, completamente restaurada, tornara-se um projeto conjunto do casal. A reforma preservara elementos originais, honrando a memória de seus pais, mas incorporara toques modernos que refletiam seu presente e futuro compartilhados. Ali funcionaria, em breve, uma escola de artes e ofícios para jovens da região, um sonho antigo de Laura que Edgar abraçara com entusiasmo. Na fazenda, a vida seguia com uma harmonia que surpreendia a todos que conheciam a história do casal. Laura trouxera uma vitalidade e autenticidade que revitalizara não apenas Edgar, mas todo o ambiente. Sua origem humilde, longe de ser um obstáculo, revelara-se uma fonte de sabedoria prática e compreensão genuína das necessidades da comunidade local. Edgar, por sua vez, redescobrira o prazer simples de confiar e amar sem reservas, permitindo-se vulnerabilidades que julgara perdidas para sempre após sua experiência traumática. Na noite de seu casamento, enquanto dançavam sob as estrelas, ele sussurrou em seu ouvido: "Você não apenas me salvou da solidão, Laura. Você me salvou de mim mesmo." Ela sorriu, repousando a cabeça em seu ombro. "E você me mostrou que posso preservar minhas raízes enquanto cresço em novas direções." Abraçados sob o céu estrelado de Minas Gerais, com a fazenda iluminada ao fundo e o futuro se desdobrando à frente, Edgar e Laura eram a prova viva de que quando o amor é genuíno, não existem mundos diferentes. Apenas pessoas dispostas a construir juntas um novo horizonte. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Laura e Edgar tenha tocado seus corações. Essa jornada de superação e amor verdadeiro nos mostra que, além das aparências e diferenças sociais, é possível construir relacionamentos baseados em respeito e admiração genuína. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram outros aspectos dos relacionamentos humanos. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se vocês gostaram desta narrativa, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos sentimentos humanos. Qual foi o momento que mais tocou seu coração? A transformação de Edgar, a força e dignidade de Laura, ou talvez o pedido de casamento sob a mangueira que simbolizava raízes e crescimento? Compartilhem suas impressões nos comentários. Aguardamos vocês em nossa próxima história, com mais emoção e momentos inesquecíveis.